E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Kuzuria no Hitorigoto, segunda temporada, episódio 8, onde a gente teve, né, mais sobre o passado do antigo imperador e minha nossa, cara, o sujeito é podre, o cara é um lixo completo e essa aqui, olha, talvez tenha sido uma das histórias mais pesadas que a gente teve nesse anime. Não só por ele em si, né, mas também pelo que aconteceu com a Anshi, né, a antiga imperatriz, cara. Bem tensa essa história aqui, bem pesada mesmo. E, além disso, a gente teve a Mau Mau se envolvendo nesse assunto, já que ela vai ter que investigar uma suposta maldição envolvendo esse mesmo imperador. E o final do episódio, né, ainda deixa um gancho, porque a Mau Mau ela faz um pedido, né? Só que ficou esse mistério, né? Eu tenho uma teoria do que foi que ela pediu, mas vamos deixar isso aí pra gente falar mais pra frente, né? E bom, antes de eu começar a falar do episódio, né, falar uma pequena curiosidade com relação ao anime, né, já que essa segunda temporada aí de Kuzuria, cara, tá sendo um dos animes aí de maior sucesso da TV japonesa, tá dando os maiores índices de audiência por lá, né, e claro, merecidíssimo, diga-se de passagem, mas isso também é uma excelente notícia, né, porque eu já tô pensando futuramente aí numa terceira temporada, né, que confirme, e isso aí ajuda muito, né, a uma confirmação. Detalhe interessante, gostei dessa notícia aí. E bom, dito tudo isso, vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa já de uma forma bem engraçada, né? Já que a Mau Mau ela vai levar uma punição lá da Hong Yang, por causa daquele susto que ela deu na Inhua. Lembra com a cauda de lagartixa e tal, que a outra acabou desmaiando, que não sei o que. Então, e aí por causa disso, a Hong Yang vai, em vez de deixar a Mau Mau dormir no quarto dela, né, vai deixar ela num depósito ali, como uma punição, né, leve, né, nada demais. Só que a Mau Mau adorou essa coisa toda, né? Porque ela fala, pô, esse depósito é maior que o meu quarto e tal, tem vários espaços aqui para colocar as ervas aqui, fazer meus experimentos. Ela basicamente criou o mini laboratório dela, né? Então ficou engraçada a cena dela agradecendo pra caramba a Hong Yan, pô, muito obrigado, muito obrigado. Eles olhando assim, pô, mas não era pra ser uma punição? Ela gostou? Engraçado demais, cara, a Mau é muito doida. E aí com isso, né, a Mau ela fala que vai ser mais cuidadosa, né, quando ela for pegar lá os bichinhos dela e tal, para não acabar incomodando ninguém. Só que aí uma das garotas, né, fala, toma cuidado quando você for pegar insetos também, né, porque tá tendo um rumor ali pelo palácio e tal, de uma garota maluca que fica correndo atrás de insetos e rindo pra caramba e tal, né. Aí a Mau fala, essa aí não sou eu não, hein. Ela pensa, pô, só pode ser a Shisui, né? Eu vou acabar levando a Mafão por causa dela também. Aí ela vai atrás da Shisui, né? Ela vai perguntar pra Xiaolan onde é que ela tá, né? Já que a Xiaolan conhece todo mundo no palácio inteiro. Xiaolan é a melhor de todas, cara. Nossa, como eu adoro essa personagem, cara. Aí ela vai lá falar com ela e tal, né? Ela pergunta pras outras garotas, né? Lá da lavanderia, né, sobre a Shisui, que não sei o que e tal. A Mau Mau até dá uma recompensa pra elas, ó, se vocês me falaram onde ela tá, vocês podem ficar com esse lencinho aqui do Genshin. Meu Deus do céu, cara. Foi muito engraçado isso aqui, né? O Genshin com mau carinho deu um lencinho pra ela, toma pra vocês aí, pode ficar. Não quero isso não. E aí ela vai, né, atrás da Shisui, né, naquela floresta, lá naquele local onde ela costuma andar, né? E por lá ela vê que tem um monte de flores ali, né, que podem servir tanto para maquiagem, para você fazer óleos, né, e para você fazer aqueles medicamentos lá abortivos. Então, com isso, ela lembra, né, lá da Shin e tal, de toda aquela treta que aconteceu, né? Ela já desconfia que provavelmente a Lihua também deve estar grávida, né, além da Gyokuyo. Só que a grande questão que fica é aquela, né? Quem é que está ensinando esse pessoal a fazer esse tipo de coisa, né? Porque não é uma coisa que você aprende assim, lendo no livro e tal, e bota pra funcionar. Não, tem alguma mente por trás disso daí, né? Como eu falei, eu acho que é a garota zumbi lá, né? A Suirei. E aí aparece a Shisui, né? Ela caçando os insetos dela. Cara, ela é igualzinha a Mau Mau quando ela tá caçando as coisas, né? Tanto as ervas lá, quando ela foi pegar a lagartixa, tá ela pulando de um lado pro outro ali, acaba voando um bichinho ali na cabeça da Mau Mau, então ela acabou esmagando o bichinho ali, a Mau Mau teve que lavar a cabeça lá, jogar água e tal pra se limpar. E aí elas vão conversar um pouquinho ali perto do palácio, né, daquela área lá. E a Shisui ela fica toda empolgada falando de inseto, né? É igual a Mau Mau quando ela tá falando das ervas medicinais, né? Até que elas são interrompidas por uma mulher que estava passando por aquele lugar e tinha toda uma comitiva junto com ela, né, mostrando que era alguém muito importante. E a Shisui fala, né, essa ali é a imperatriz viúva, né, tava ela e a Mau Mau escondidas assim num canto, né. Foi engraçado a Mau Mau falando, né, que ela se escondeu por reflexo, né, já é o costume já, né. Enfim, e ela estava indo em direção àquela antiga clínica que a gente tinha visto nos episódios anteriores e
que trabalhava lá, aquela Shen Lu, né? E que conversou lá com a Mau Mau e tal, descobriu sobre a Mau Mau fazer os remédios, né? Aquela coisa toda, né? E a Shisui, ela começa a falar um pouco, né, sobre essa imperatriz viúva, porque foi ela que fundou aquela clínica ali e também participou, né, na decisão de banir os escravos e banir também os eunucos. Aliás, essa decisão dela, né, acabou causando muito medo lá na vovó da Casa Verde, Gris, né, porque ela pensou, caramba, será que vão proibir também as garotas de trabalharem aqui? Só que teve uma certa interpretação assim dessa lei, vamos dizer assim, já que eles não consideraram, né, aquelas mulheres que trabalham com o corpo como escravas, né? Então a mamãe até fala, né, que é como se fosse uma espécie de escravidão com outro nome, né? Mas enfim, seguindo aí, uma coisa que me chamou a atenção, né, foi que a Shisui, ela fala com muito carinho ali da Imperatriz Viúva, né? Parece que ela gosta muito dela, né? Ela até fala, né, porque ela é uma pessoa muito boa e tal, né? E o engraçado é que a Mau Mau, ela tava doida pra ir lá na clínica, né, pra ver o que ela foi fazer lá. Nessa que ela pensa assim, não, melhor não, já causei muito problema recentemente, tal, o pessoal já tá meio bravo comigo, é melhor sossegar por um tempo, né. E aí quando ela volta pro Palácio Jade, né, a gente vê que elas estão tendo que fazer muito trabalho lá, né, tem que limpar tudo e tal, né, porque vai ter uma grande visita ali, né, e adivinha quem é? É justamente a Imperatriz Viúva, e olha só, ela já sabe também da gravidez da Gyokyo, né, mas parece que elas duas se dão muito bem, né. Ela ficou lá brincando com a Ling Li e tal. Aliás, muito bonitinha essa cena aqui. Só que o verdadeiro objetivo da visita dela era para falar com a Mau Mau, né? Então a Gyokyo entende a dica que ela deu ali e deixa as duas a sós. Aliás, foi uma indicação da própria Suiren, né? Ela que falou sobre a Mau Mau. Suiren é aquela lá, aquela velhinha que ficava lá na casa do Jinchi, né? Então a gente vai ter essa conversa aí entre essas duas, né? E cara, o anime aqui foi sensacional, porque ele mudou toda a ambientação, né? Ficaram com uma iluminação diferente aqui, ficou lindíssima, cara, toda essa parte aqui, né? Então a Imperatriz Anche, né, esse é o nome dela, diz que ouviu bastante sobre a Mau Mau, que ela tem resolvido alguns problemas do palácio recentemente, né? A Mau Mau, ela diz que não é pra tanto assim, eu só uso pouco conhecimento que eu tenho pra tentar ajudar de alguma forma. Você vê que ela tá muito cautelosa agora, né? Até porque ela não conhece, né, essa Anche, e também porque é uma pessoa assim de altíssimo patamar, né? Então ela tem que ter muito cuidado com as palavras. Mas aí ela pede a ajuda da Mau Mau com o assunto, né? Porque ela diz que colocou uma maldição no antigo imperador. A conversa termina por aqui, só que a Mau Mau, ela começa a pensar sobre esse assunto, né? Ela lembra do que ela já ouviu sobre o antigo imperador e tal, né? Que ele era uma pessoa detestável, praticamente ninguém gostava dele, consideravam ele um idiota completo e tal, uma simples marionete, né? Ele tinha um jeitão meio de maluco mesmo, né? Pelas memórias que a gente viu lá do Jinx, lembra? Do pesadelo dele, né? E tem um outro detalhe que é ainda muito pior, né? Porque esse sujeito, ele é de fato aquela pessoinha lá com a palavra P, né? Enfim, porque no caso ele ia atrás das crianças, né? E assim, você fala, mas casamento político existia naquela época. Sim, de fato, só que tem uma diferença. Por exemplo, o imperador atual, ele não faz absolutamente nada lá com a lixo, né? Ele tem um casamento oficial lá com ela, mas sei lá, ele vai esperar até ela alcançar uma certa idade e tal, para ter algum tipo de relacionamento com ela e tal, né? Só que esse antigo imperador, o que ele fazia era ir atrás justamente das crianças, mesmo quando ele tinha a opção de outras mulheres, né? Ou seja, já pegou a ideia do que esse sujeito era, né? Enfim. E uma das concubinas que esse cara teve, né, foi a própria Anche. Tanto que quando ela teve a gravidez dela, né, lá do primeiro filho, que é o atual imperador, né, ela teve que ficar com uma cicatriz ali na barriga, né, já que ela não tinha idade suficiente para poder aguentar um parto normal. Aliás, quem fez esse parto, né, foi o próprio Luomen, né, o pai lá da Mau Mau. E graças a isso, o imperador nasceu bem saudável. Porém, um tempo depois, ela veio a ter o segundo filho, né? E aí teve toda aquela história, né, da troca de bebê lá, com o filho da Adu, né? Toda a história lá com o Jinchi. E atualmente ele está aí com uns 20 anos. Só que aí se você fizer a conta, né? A Anche atualmente ela está ali com aproximadamente uns 30 anos. Então imagina com quantos anos ela deve ter tido o primeiro filho. Ou seja, o cara, mano, o cara é podre, aquele sujeito lá, esse antigo imperador. E aí tem um detalhe, né? Porque a Mau Mau, ela tá começando a juntar as peças dessa história, né? A sorte é que ela não tá muito afim de investigar isso, né? Ela não tá pensando muito a fundo sobre essa coisa toda, né? Ela tá com aquele negócio de, já causei muito problema, é melhor não me envolver nisso, deixa isso quieto, deixa pra lá, né? Mas uma hora ela vai acabar descobrindo.
Enfim, seguindo aí, lá no dia seguinte, a gente vê que a Anche ela resolveu organizar uma espécie de festa do chá, né, e convidou todas as concubinas para participar. Né, basicamente um encontro ali entre todas elas, ali no jardim e tal, né. Só que isso daí causa uma certa preocupação ali nas garotas, né, nas damas de companhia, porque elas pensam que, pô, desse jeito a Gyoko ela vai acabar sendo descoberta, né, que ela tá grávida e tal, né. E assim, claro que uma hora não vai dar para esconder, mas eles vão tentar segurar isso aí até o máximo possível, né? Justamente para que ninguém tente fazer mal contra ela e tal, né? A gente vê que uma das características, né, de quando você está grávida ali, você começa a ficar meio sonolento, né? A gente vê que a Gyoko, né, fica ali com a Ling Li muito, né? Enfim, tá começando a ficar difícil de disfarçar, né? Só que do outro lado também tem a própria Li Hua, né? Que já tá grávida também e não vai querer dar bandeira ali, né? Então a preocupar, a lixo, né? Ela vai ficar quieta na dela. A preocupação no caso é com a Luolan, né? Porque ninguém sabe muito sobre ela e tal, então não dá pra saber que tipo de atitude que ela pode acabar tomando nessa festa do chá. Mas enfim, outro lance interessante que aconteceu, né, é que a Hong Yan, ela deu uma trava lá na Mal Mal, né, dando meio que um aviso pra ela, ó, você nem pense em trair a Gyoko, né, porque ela ficou preocupada, né, pô, o que que a Mal Mal ficou conversando lá com a Anche, né, a Mal Mal não pode falar e tal, né, ela entende isso, mas ela já deixa avisado, ó, não faça nada contra a Gyoko, simples assim. E assim, você pode até pensar que, ah não, ela foi muito rude e tal com a Mal Mal, mas não, ela tá fazendo o trabalho dela, ela fez correto. Então, depois disso, a Mal Mal, ela vai conversar lá com a dama de companhia da Anche, né, para ver como que ela vai proceder com a investigação e tal, né, sobre essa suposta maldição. E aí ela mostra o quarto onde o antigo imperador teria passado lá os últimos dias dele, né? E a gente vê alguns elementos esquisitos ali, né? Parece que tem tipo um pincel ali, não sei se ele fazia pinturas, alguma coisa assim, né? Parece que tem manchas de tinta no chão. Detalhe, tem aquela pedra misteriosa, né, que a gente viu lá no pesadelo do Jinchi, né? E a Mal Mal cita que o quarto tá com um cheiro meio estranho, tá esquisito o cheiro daquele local. Só que ela fala que ninguém é permitido entrar naquele lugar, então elas vão embora dali. E a dama de companhia ela começa a explicar algumas coisas para Mal Mal, né? Falando do passado do antigo imperador, né? E dos últimos dias de vida dele, né? Que ele costumava passar muito tempo com a mãe naquele quarto lá, os dois trancados lá. Eu falei, mano, será que até isso ele fazia? Não sei, vamos ver o que tem nessa história aí. Mas enfim, seguindo, né? Até que ele veio a falecer, né? E um tempo depois a imperatriz também. E como é uma espécie de tradição, um costume deles, depois que você morre, você fica guardado no mausoléu durante um ano. E aí só depois desse tempo que você é enterrado, né? E a gente já tinha visto que a Anche, ela odiava esse imperador com todas as forças, e ela sempre desejou que ele sumisse para sempre da vida dela, né? Então quando ele morreu, ela achou que a maldição funcionou. Só que tem outro detalhe, e é aí que vem o estranho dessa história, né? Porque lembra que eles ficaram um ano guardados no mausoléu? Então, quando eles foram retirar os corpos, né, para poder enterrar, eles repararam que o corpo do imperador antigo estava exatamente igual quando ele foi morto, né? Ou seja, não teve decomposição. Já o da imperatriz estava ali, né, já em decomposição, né, por causa do tempo que passou, né? Ou seja, qual o mistério dessa história? O que aconteceu com o corpo dele? E é justamente isso que a Mal Mal vai investigar. Só que tem outro problema, né? É a questão do tempo, porque aquele local ele vai ser demolido em breve, né? Então tudo que tiver lá vai ser perdido para sempre, né? Então tem essa questão também. Só que aí a Mal Mal aceita, né? Ela fala que vai fazer o que ela puder, só que ela também coloca uma condição, né? Ela faz um pedido, né? E é aqui que o episódio encerra. Assim, minha opinião, o que eu acho que a Mal Mal pediu? É justamente para entrar naquele quarto, né? Ela vai pedir a permissão de alguém, tal, talvez do próprio imperador, né? Que dê essa permissão para ela, e aí ela possa investigar, né, aquele quarto. Eu acho que foi isso, né? Mas fica aí pro próximo episódio pra gente descobrir. Cara, baita episódio. Ansiosíssimo já pro próximo. Nossa, vai ser a continuação desse aqui. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo e sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Isso é muito importante e ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.